Olá pessoal do oitavo ano, nós estamos começando então aí a nossa primeira aula online e o assunto a ser tratado vai ser sobre potenciação de números inteiros e números fracionários, assim também como número em forma decimal, tá? E antes de começar, vamos dar aquela flutuada na tela. Beleza, então como nós aprendemos na sala de aula, sobre potenciação, nós aprendemos que um número qualquer elevado aí a um expoente, que é esse número que fica em cima dele, ele indica quantas vezes nós temos que multiplicar esse número maior que nós chamamos de base. É esse número aqui. Então, isso daqui quer dizer quantas vezes você deve multiplicar, tá? Não vou escrever aqui que na tela para escrever é horrível. Então, nós temos 5 elevado a 2. Então, quer dizer o que isso daí? Que nós temos 5 vezes 5. 5 vezes 5. Eu vou usar o x aqui como vezes porque o ponto não está saindo aqui na tela, tá? Eu vou usar o x, mas lembrando que não é o x. O x agora é letra, não é mais multiplicação. Então, nós temos aqui 25. Um erro comum é fazer 5 vezes 2 e falar que deu 10. Não, não é o número vezes o expoente. É o número vezes ele mesmo, tanto que o expoente está mandando. Então, se eu tiver aqui 5 elevado a 10, por exemplo, eu vou ter aí, então, 5 vezes 5 vezes 5 e assim por diante, vezes 5, um total de 10 vezes, né? 10 fatores, na verdade. O mais correto a falar aí seria 10 fatores, porque você vai estar multiplicando sucessivamente, né? Você não vai estar fazendo 5 vezes 10, você está fazendo 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 10 fatores. Vai dar um número bem alto aqui, né? O objetivo não é colocar o resultado aí da potência, mas sim só para você entender o que é uma potenciação, tá? Simples assim. Vamos pegar o exemplo do elevado a 2. O elevado a 2, ele está dizendo que é a área de um quadrado, por isso que chama potência quadrada, tá? Então, quando você tem aí o 5 elevado a 2, caneta. Quando você tem aí o 5 elevado a 2, é a mesma coisa que você ter aqui um quadrado que tenha o lado 5. Como é quadrado, então os dois lados são iguais, tá? Se foi falado para você que é quadrado, eu não preciso nem colocar o valor no outro lado. Apenas eu dando um lado para você, você sabe que todos valem 5. E a potência 2 nada mais é do que a área desse quadrado. Então ele está querendo dizer o quê? Quantos quadradinhos cabem aqui dentro desse quadrado maior. Isso é totalmente fora de proporção, tá? Mas o objetivo é mostrar isso. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, deixa eu pegar outra cor aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, cabem aí 25 quadradinhos, tá? Se eu considerar que cada quadradinho aqui tem lado 1, né, desse quadriculado aqui, nesse quadrado maior. Então, a ideia é essa. Quanto que eu preencho esse plano, nessa área desse quadrado? Então, essa ideia prossegue. Assim como nós temos também a questão da potência cúbica. Então, se eu tiver aqui, ó, 5 elevado a 3. Por que chama cubo, potência cúbica? Porque é o volume de um cubo. Como que é o cubo? É uma figura espacial formada por quadrados. Então é tudo igual no cubo. Todos os riscos dele é do mesmo tamanho, que a gente chama de aresta, tá? Agora, a gente não chama mais de lado a figura, a gente chama de face quando é tridimensional. A gente chama de lado quando é plano, que é o caso do quadrado anterior. Mas agora, que é tridimensional, a gente chama então de face. Então o cubo tem 6 faces, né?
ele é tridimensional, todas formadas por quadrado. Vou fazer aqui, ó, como se estivesse transparente lá atrás. Então, ou seja, vamos contar aqui as faces. Então você tem aqui a face da frente, uma, face do lado, duas, a de cima, 3, a do chão, 4, a do lado esquerdo, 5 e a lá do fundo, 6. Tá? Então o cubo tem 6 faces, que a gente chama aí de hexaedro, né? 6 faces, ou hexaedro também. E a potência cúbica calcula o volume, que é a multiplicação do comprimento, da largura e da altura. Como é tudo igual, é por isso que fala que é elevado a 3. Então estou considerando aqui que esse cubo tenha também aresta valendo 5, tá? Então um cubo que tem aresta valendo 5, ele vai ter aí 5 elevado a 3 para calcular o volume dele, a gente vai chamar de V. Então você tem lá 5 vezes 5 vezes 5. Que vai dar 125. Porque 5 vezes 5 aqui é 25. Aí 25 vezes 5 dá 125. Então é uma multiplicação sucessiva e não uma soma, não esqueça disso. Tá? Isso continua, tá? Mas o exemplo de volume é no cubo. Tá? Então cúbico quer dizer volume espacial, preenche o espaço, né? O ar, a água, a gente calcula com volume. Então essa ideia prossegue para outras potências de vários expoentes, como a gente viu, né? Elevado a 10, elevado a 20, elevado a 30, elevado a número com vírgula, que a gente vai aprender sobre isso na próxima aula, elevado a número com fração, a radiciação também que a gente vai ver, né? A raiz quadrada. Então vamos aqui para potência que tem base fracionária e base decimal, tá? Deixa eu colocar mais uma página. Aqui, ó, temos mais uma página. Então, por exemplo, quando eu tenho uma fração, sei lá, tenho 2 sobre 3 ou 2 terços elevado aqui a 3. É a mesma coisa do número inteiro sem fração. Eu vou ter aqui 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Por que eu coloquei parênteses aqui? Para dizer que o expoente 3 lá em cima vale para o numerador 2 e o denominador 3. Tá? Lembrando, a fração aí o de cima numerador, o de baixo o denominador. Isso é a mesma coisa que você fizer isso. 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. Ou seja, você distribui os expoentes. Quando você tem parênteses, né, uma fração lá, o expoente lá fora, você pode distribuir os expoentes. Porque o parênteses está dizendo que ele vale para os dois números. Então, por isso que você pode distribuí-lo também. Que é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Não tem diferença nenhuma. Pode fazer assim, fração, vezes fração, vezes fração. Ou pode fazer assim também. Numerador vezes numerador vezes numerador, sobre tudo, denominador vezes denominador vezes denominador. Tá? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, você tem aqui um resultado 8 sobre 27. Essa fração não dá para simplificar, porque o 27 não está na tabuada do 8, não é um múltiplo do 8, e o 27 é ímpar e o 8 é par. Mas só pode simplificar quando os dois forem par ou os dois forem ímpar? Não. Tem casos em que ímpar e par simplifica. Que é o caso de 5 e 10, por exemplo. 5 é ímpar, 10 é par. Dá para simplificar por 5. Mas no caso 8 e 27 não tem nenhum divisor em comum. Tá? Nenhum número na tabuada dos dois ao mesmo tempo dá 8 e depois dá 27. Então não tem como simplificar. Nós estamos aqui numa fração irredutível. Tá? Então, para resolver na fração é assim. Aí temos algumas variações dos casos aqui. Vamos supor esses 2 terços aqui. E o expoente esteja só em cima do número de cima. Não tem parênteses, então só vale para o numerador. Então você vai resolver assim. 2 vezes 2 vezes 2. Sobre 3.
3 eu não vou fazer nada, porque ele não tem expoente, não tem parênteses, então não serve para ele. Aí vai ficar o que aqui? 8, como a gente acabou de calcular, sobre 3. Também não dá para simplificar, porque 3 não é divisor exato do 8. Você pode dividir 8 por 3 sem problema nenhum, mas vai dar uma dízima, porque o 3 não é um submúltiplo do 8, ou seja, o 3 multiplicando qualquer número não dá 8. Fala assim, multiplicando o número inteiro, tá? Porque número com vírgula vai existir, que vai ser uma dízima periódica. Que nós já vimos na aula também. Vocês lembram aí, dízima periódica é quando aquela divisão dá infinita, nunca acaba. Então, 8/3. Mesma coisa se fosse assim, por exemplo, 2 sobre 3 elevado a um expoente qualquer. Vou colocar um expoente aqui, elevado a 4. O 2 você não vai fazer nada, porque ele não tem expoente, não tem parênteses. E o 3 você vai resolver. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Nós vimos ali que 3 elevado a 3 é 27. Então é só você fazer agora vezes 3 de novo, você vai ter 3 elevado a 4. Tá? Então vamos fazer aqui uma linha 3 vezes 27. Lembrando, sempre faça as continhas no canto da folha, tá? Isso vai te ajudar. Se você não consegue fazer mental, faça as continhas, não tem lista. 3 vezes 7, 21, sobre 2, 3 vezes 2, 6, mais 2, sobre 81. Então 3 elevado a 4 é 81. Então você tem 2 sobre 81. Também não dá para simplificar, porque 2 é par, 81 é ímpar, e também qualquer número que 2 multiplicar inteiro nunca vai dar 81. Você vai ter 80 e você vai ter 82. 81 não. Então os dois não dá para simplificar por números inteiros. Por decimal dá. Qualquer número dá para simplificar por decimal, tá? Mas a simplificação de fração a gente faz por números inteiros. Quando o decimal vai dar dízima, a gente não faz pelo decimal. Mas quando o decimal também vai dar uma divisão inteira, a gente faz. Porque na fração a gente tem que deixar com o número inteiro, tá? Não deixa com vírgula a fração. Beleza? Então vamos ver aqui alguns exemplos no livro para a gente resolver. Ah lá, aquilo que eu tinha falado sobre a questão de representar aí, né, a área do quadrado. Então vocês estão vendo, deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu diminuir eu na câmera. Vocês estão vendo aí, aqui, que ó, é 7 vezes 7, 7 ao quadrado, né? Que dá 49, e ele coloca o exemplo aqui do quadrado com 49 quadradinhos, tá? Então agora chegou a hora do exercício. Pause o vídeo, como está sendo mandado aí na sua tela. Resolva aí as potências que eu coloquei para você resolver, tá? E logo mais você continua o vídeo para ver a resolução dessas 3 questões. Então pause o vídeo para resolver. Como você já pausou o vídeo, então nós vamos agora resolver aí essas 3 potências, tá? Na primeira nós temos ali 4 elevado a 3. Então nós temos aí 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Se você não consegue fazer mental, faça a continha. Então, vamos lá, 4 vezes 16, né? Que a gente tinha feito ali já. Vai dar 24, sobe 2. 4 vezes 1, 4, mais 2 que subiu, 64. Aí 5 sobre 10 elevado a 3. Veja que a gente tem aquele esquema do parênteses. Então, esse 3 vale tanto para o 5 como vale para o 10, tá? Aí você, então, faz lá 5 vezes 5 vezes 5 sobre 10, 10 vezes 10 vezes 10. Deixa eu apagar essa continha aqui. Não é isso, é isso. Aí nós temos aí, então aqui 125, como já resolvemos, né? E 10, a base 10 é muito fácil resolver quando tem o expoente. É só você contar o tanto de zeros do expoente. Então você tem aqui 1 0, 2 0, 3 0. Então você tem aqui 1000.
Tá? Beleza? Essa aqui dá para a gente simplificar, tá? Uma fração que dá para simplificar, assim como essa daqui também, esqueci de comentar isso, tá? Me dá para simplificar por 5 em cima e por 5 embaixo. Aí o que vai acontecer? Você vai obter aí uma fração com números menores. Você não vai obter outra fração, tá? É a mesma, só que com números menores. Então, simplificado por 5, simplificado por 5. Aí você vai ter aqui o 1 sobre 2, ó. Olha só que facinho que vai ficar agora. Vai ficar 1 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. Você vai ter 1 sobre 8. Então, 125 sobre 1000 é a mesma coisa que 1 sobre 8. Né? Lembrando aí frações equivalentes, tá? Que é um assunto que a gente bateu bastante, né, na sala de aula. Então você pode simplificar a fração também quando ela dá para simplificar para você resolver. O resultado vai ser o mesmo, tá? Porque quando a fração é equivalente, mantém-se o mesmo decimal. Agora aqui nós temos um caso, 2 elevado a 4 sobre 5 elevado a 5, que não dá para simplificar, porque 2/5 já é irredutível, também cada um está com o seu expoente diferente, tá? Então, aqui você vai ter que resolver em cima e embaixo. Então vai ter que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 4 vezes aí. Sobre 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Opa, mas faltou mais um 5 vezes 5. Então vai dar aqui 2 elevado a 4, a gente calculou que dá 16. E 5 elevado a 5, a gente viu que 5 elevado a 3 dá 125, acabamos de fazer aqui em cima. 5 elevado a 4, daí é 5 vezes 125, vamos fazer aqui. 5 vezes 125, vai dar 25, 10, 12, sobe 1, 5, 6. Aí vezes 5 de novo, né, porque é 5 elevado a 5, 625 é 5 elevado a 4. Aí nós temos aqui então 625, né? 5 vezes 5 dá, vamos fazer outra cor aqui. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 2 dá 10, mais 2 que subiu dá 12. Sobe um aqui. 5 vezes 6 é 30, mais 1 que subiu é 31. Então dá 3.125. Então o resultado aqui é 3.125. Então nós temos 16 sobre 3.125. Não dá para simplificar por causa que são expoentes diferentes, então você tem resultados aí diferentes, tá? E também 16 e 3.125 não vai ter nenhum divisor comum. Olha só, hein? Um número bem alto contra um número baixo não vai ter divisor comum. Um é par, outro é ímpar. E também tem esse problema do divisor comum aí. Beleza? Então, a próxima aula nós vamos ver potência com número decimal. Já clica aí no card que vai aparecer para você já seguir a segunda aula. Beleza? Então, até a próxima.